Irmão Danilo, a gente vai estar orando pela sua mãe. A mãe do Danilo está na UTI, ele está pedindo oração. Queridos, esses últimos dias, essa última semana, tem me feito refletir em muitas coisas. Assim que a gente recebeu a notícia, eu já liguei para os pastores, já enviei uma mensagem, eles já se colocaram à disposição para ajudar no que precisasse. E a gente preparando as coisas para ir para Guariba, a Luciana olhou para mim e disse assim: olha, pega uma roupa porque você vai fazer o velório do meu pai amanhã. E essa experiência era uma experiência que eu não tinha parado para pensar e me preparar para ela. Que desafio. Estar ali, passar por tudo aquilo junto com a família, olhar na casa, olhar as coisas que eram dele, a prateleira de livros e muitas vezes me questionando: o que a gente leva? Quando a gente parte daqui, o que a gente vai levar com a gente? A Maria olhou para mim e disse: olha, vê os livros que você quer, pode levar. Eu pensei mais, para depois ficar aí. O que a gente leva é o impacto que a gente causa na vida das pessoas. E nessa noite eu gostaria de refletir com você sobre como a sua vida, como a sua presença no meio das pessoas e no convívio com as pessoas tem impactado aqueles que estão ao seu redor. Qual diferença tem causado na vida das pessoas que estão ao seu redor a sua presença, seu testemunho, a pessoa que você é? Aquilo que você acredita, a fé que você professa, que impacto está causando na vida das pessoas? E hoje a gente vai ver um texto que mostra que houve um homem que, quando se encontrou com dois discípulos, dois apóstolos, ele teve um dia como nunca antes ele havia tido. E nessa noite a gente vai olhar para esse texto. O texto de Atos, capítulo 3, que fala de um paralítico, um coxo, de um homem que era totalmente dependente, era muito pobre, e já por 40 anos estava nessa situação. O texto diz assim: certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu Pedro e João, e viu que eles iriam entrar, ele pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: eu não tenho prata nem ouro, mas eu lhe dou o que eu tenho. Em nome de Jesus, o Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão, o ajudou a levantar-se, e no mesmo instante, os pés, tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto, ele se levantou e começou a andar, e em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, ele entrou no templo com eles. E quando o viram caminhar e ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na porta Formosa. Ficaram perplexos, admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João. Ele não se afastava deles. Pedro, percebendo o que ocorria, dirigiu-se à multidão: povo de Israel, por que ficam surpresos com isso? Disse ele: porque olham para nós como se tivéssemos feito este homem andar pelo nosso próprio poder ou devoção. Pois foi Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, quem glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram, rejeitaram diante de Pilatos, apesar de Pilatos ter decidido soltá-lo. Vocês rejeitaram o santo, justo, e em seu lugar exigiram que fosse libertado um assassino. Mataram o autor da vida, Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas deste fato. É pela fé no nome de Jesus, que este homem que vocês veem, este homem que vocês conhecem, foi curado. A fé no nome de Jesus o curou.
diante dos seus olhos. Amém. Esse texto é um texto que veio à minha mente e mexeu comigo essa semana, pensando em tudo isso que a gente tem experimentado e passado. Os judeus ali costumavam observar pelo menos 3 turnos de oração por dia. Às 9 da manhã, meio-dia e às 3 horas da tarde. Em algumas traduções você vai ver que diz aí a hora nona. Era 3 horas da tarde. E foi no último horário que Pedro e João estavam indo no templo para a oração. A Porta Formosa, ela devia ser um bom lugar para se pedir esmolas. A porta de um templo, pessoas caridosas, querendo ajudar um pobre necessitado, um coxo, aleijado, procurando então agradar a Deus através das esmolas. E lá estava mais uma vez aquele homem, como diz o texto, aleijado de nascença. E ao pedir esmolas aos servos do Altíssimo, o pedinte não podia imaginar que aquele seria um dia como nunca antes, que aquele seria o seu último dia como coxo, como aleijado. Desde o ventre da sua mãe, ele era daquele jeito. Lá no versículo 22 diz que aquele homem tinha 40 ou mais de 40 anos, era pobre, impotente, totalmente dependente de que pessoas o levassem lá todos os dias. A vida daquele homem não era nada de formoso, como o lugar onde ele ficava. Todos os dias ele se deparava com a mesma situação, sem poder andar, precisando mendigar. Imagine o coração deste homem, imagine os sentimentos deste homem, imagine o que ele pensava quando ele via aquelas pessoas passando por ele. Imagine o que ele pensava quando ele via as pessoas entrando no templo, ele não podendo entrar. A lei proibia. Ou ele precisava de alguém mesmo que pudesse entrar, mas ele não podia. Imagine o que este homem passou durante toda a sua vida. Imagine desde a sua infância, a rejeição, a frustração, tudo aquilo que aquele homem passou. Agora, tente você se enxergar nessa história, os processos pelas quais ele passou, ou pelo que ele tem passado, até chegar neste momento, o momento onde ele conhece 2 homens. 2 homens que poderiam simplesmente dar esmola e ir para o templo orar. Poderiam resolver aquilo fácil, era só dar uma moeda. Mas 2 homens que tiveram uma atitude diferente, que quando passaram pela vida daquele homem, algo diferente aconteceu. E quantas vezes eu e você, no dia a dia, convivemos com tantas pessoas, na nossa família, no trabalho, entre os nossos vizinhos, a gente tem tido contato com pessoas. E esse contato que a gente tem tido com pessoas, que impacto está causando na vida dessas pessoas? Que diferença está fazendo na vida dessas pessoas estarmos perto delas? Talvez tem pessoas em que Deus, Ele tem trabalhado, Ele tem agido, porque Deus age constantemente ao nosso redor. Não sei quantos já fizeram aquele estudo, ou leram o livro, Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. O autor ali diz que Deus age constantemente ao nosso redor. Basta nós estarmos atentos onde está agindo e a gente se juntar à atuação dele, para sermos usados. E talvez Deus tenha usado ali situações, ministrado no coração de pessoas, e nós podemos ser instrumentos, mas a gente não percebe. A gente simplesmente passa sem causar impacto e diferença e sem ser usado como instrumento de transformação na vida de pessoas que estão ao nosso redor. Todos os dias, este homem era colocado à porta do templo chamado Formosa. E Formosa no grego significa algo que floresce abundantemente na estação certa. A formosa porta media aproximadamente 25 metros de altura, 20 metros de largura. Era necessário aproximadamente 20 homens para abri-la e fechá-la. E quando a gente estuda um pouco sobre ela, para entender um pouco sobre essa porta chamada Formosa, do templo ali, era de metal, era coberta de ouro, de prata, e na luz do sol ela ofuscava a vista. Imagina o contraste, este homem mendigo, pedindo esmolas na frente dessa porta de ouro
de prata, que contraste. E ele, por ser coxo, não podia entrar. E aí eu ouvi uma expressão de que a gente tem que orar como nunca antes oramos. E eu fiquei pensando, como que é orar como nunca antes oramos? Como que é orar como nunca antes? Será que a gente tem que orar de olho aberto? Porque a gente ora de olho fechado, então orar como nunca antes é orar de olho aberto? Será que orar como nunca antes é orar de pé, ao invés de orar sentado, ajoelhado? Não, querido. Orar como nunca antes, eu compreendi e estou entendendo, é que a gente precisa orar com total confiança em Deus. E muitas vezes a gente ora meio que sem acreditar que esse Deus a quem oramos, de fato pode todas as coisas. A gente ora desconfiando. A gente pede meio que desacreditado que esse Deus pode fazer. A gente meio que deixa com que todas essas informações e todas essas notícias façam com que a gente acredite que Deus não tem todo esse poder. Portanto, a gente tem que orar com toda a confiança. Orar como nunca antes, em vez de eu ficar olhando a minha situação como algo que jamais vai mudar, em vez de eu ficar com os olhos fitos nessa situação que jamais vai mudar, eu vou olhar para Deus, que tem todo o poder para mudar tudo, que pode mudar qualquer situação, porque Ele é todo poderoso. Ele é todo poderoso. Como nunca antes, me fez lembrar desse homem, na porta do templo chamado Formosa, talvez pensando que nunca seria capaz de andar, que nunca seria capaz de pular. Imagina aquele homem vendo as crianças pulando, correndo. Você que já teve essa experiência de ver o seu filhinho passando pela fase, não só de ficar no seu colo, mas de querer ficar no chão, gatinhando, e de repente ele não só gatinha, ele vai começando a segurar nos móveis para ficar de pé, e aí ele começa a ver que não precisa só gatinhar, ficar de pé, ele pode começar a dar os seus primeiros passos. E este homem não teve essa oportunidade, não passou por isso. Então um dia, ele conhece Pedro e João. E uma das verdades que salta das Escrituras, quando a gente olha para esse texto, é que Deus, Ele não faz acepção de pessoas. O nosso Deus, Ele não seleciona alguns e rejeita outros. Não existe uma única pessoa que seja mais amada por Deus do que outra. Não tem um filho predileto. Todos somos amados por Deus, todos somos pecadores, todos somos alvos da sua graça e do seu amor. Ele ama todos igualmente, Ele ama você e Ele deseja intervir na sua vida. Ele deseja abençoar você. E muitas vezes a gente pode pensar que a situação da nossa família, que a situação que a gente está vivendo, ela não tem conserto. Ela não tem como mudar. E a gente precisa parar de olhar para a situação que a gente está vivendo e olhar para esse Deus que pode todas as coisas. E nós vemos aqui então dois homens que eram simples, mas eles eram cheios do poder de Deus. Dois homens que não tinham condições financeiras, mas eram profundamente espirituais, se deixavam ser usados por Deus. Os apóstolos deram àquele homem algo que o dinheiro não pode dar. Os apóstolos deram àquele aleijado, àquele coxo, algo que o dinheiro não podia dar. Eles poderiam, simplesmente, estamos atrasados, temos que ir para o templo orar, vamos dar a esmola e resolve isso logo. Eles pararam, olharam para aquele homem, conversaram com ele, desafiaram ele, foram usados por Deus para a cura daquele homem. E Deus é assim, poderoso, para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, quando a gente se coloca à disposição. O poder de Deus, a fé, o testemunho desses homens, desses apóstolos, elas nos asseguram de que, querido, ao enfrentar uma situação que parece que não tem como mudar, não tem como resolver, não tem jeito, querido, ore como nunca antes, confie plenamente no Senhor, não olhe para a situação, olhe para o Deus que pode todas as coisas. Tenha plena fé em Deus,
porque esse Deus tem poder para mudar todas as coisas. Aquilo que você olha e fala assim, isso não muda, essa situação é imutável, Deus pode mudar todas as coisas. Não havia e não há nada melhor do que aqueles apóstolos poderiam oferecer àquele homem, a não ser Jesus. E o texto fala, quando a gente lê aqui, que após aquele homem ser curado, imediatamente, ele entra no templo, ele segue com os discípulos até o pórtico de Salomão. Um lugar que antes ele só imaginava como era, e agora ele tem o privilégio de estar ali. A alegria, a felicidade de estar agora andando. Lucas, ao escrever isso, registra muitos detalhes de como aconteceu aquele milagre. Ele desistiu de uma vida agora parada e começa a caminhar em direção ao eterno. Ele não era mais coxo. Agora ele sabia que existia algo muito mais precioso do que o ouro, do que a prata, do que as moedas, do que a esmola. Ele sabia que agora ele tinha recebido o que lhe faltava, que era Jesus. Querido, Jesus é suficiente. Talvez a gente está correndo atrás de tantas coisas, o que a gente precisa somente é de Jesus. Ele é suficiente. Nós precisamos somente de Jesus. Este milagre, relatado aqui nas Escrituras, em Atos capítulo 3, é sinal, e mostra, e nos faz crer que de fato Jesus, aquele a quem adoramos e temos como Senhor e Salvador das nossas vidas, de fato Ele está vivo, Ele ressuscitou dentre os mortos. E a gente precisa então, continuar, caminhando em direção a Ele, deixar a porta do templo e caminhar para uma vida de intimidade. Deus vai além das nossas expectativas. Deus, Ele é soberano. Ele é especialista em nos surpreender. Eu não sei se você crê nisso, mas eu creio. E a Bíblia nos mostra isso. Nosso Deus, Ele é soberano. Ele vai além das nossas expectativas. É por isso que os planos dele são muito melhores do que os nossos planos. Os sonhos dele para nós são melhores do que os nossos sonhos. Para nós mesmos, para a nossa família. Ele nos faz enxergar além das nossas adversidades, quando a gente confia plenamente nele. Ali era um dia comum na vida daquele coxo. Até ele ouvir, levanta e anda. Até ele ter a oportunidade de conhecer dois homens. Há um pregador espirituoso que diz o seguinte: aquele aleijado, ele pediu esmola e recebeu pernas. Conta-se uma história, olhando para esse texto e vendo alguns comentários, eu encontrei essa história de uma experiência que Tomás de Aquino teve com o Papa Inocêncio IV, e que fazem a gente lembrar desse texto. Aquino surpreendeu o Papa ao visitá-lo no momento em que ele estava ali contando uma grande quantidade de moedas de ouro e de prata. E ao vê-lo, o Papa disse a Aquino: irmão, como você pode perceber, eu não posso mais dizer como Pedro disse ao paralítico: eu não tenho prata e não tenho ouro, porque olha, tem um monte aqui. E Aquino então responde ao Papa: isso é verdade, mas também o Senhor não pode mais dizer ao paralítico: levanta e anda, porque não dependia só mais da fé, mas do ouro e da prata. E na nossa vida, no nosso dia a dia, quando a gente termina uma prova, a gente agradece a Deus porque Ele nos deu a capacitação para fazer aquela prova? Será que a gente sempre lembra que podemos fazer algo e ser usado por Deus, mas simplesmente porque Ele permite, e tudo o que a gente recebe vem dEle, os dons, os talentos, a capacidade? Outro ponto importante nesse texto é que a gente vai ver que não existe pessoas poderosas para curar. O que existe são pessoas que são usadas pelo Deus que cura. Eu e você podemos ser usados por esse Deus que cura. Eu e você podemos ser usados por esse Deus que quer levar esperança, que quer levar uma palavra de amor, de paz, diante deste mundo de tantos conflitos e perturbações. Basta a gente ser usado por Deus e permitir-se ser usado por Deus. Os fatos narrados aqui pelo médico Lucas servem de alerta para que eu e você, no nosso dia a dia,
para que a gente impacte pessoas, para que a gente faça diferença na vida de pessoas, a gente apresente sempre Jesus como nosso maior tesouro. Não há outra coisa a apresentar e mostrar através das nossas vidas a não ser Jesus é o nosso maior tesouro. Ter Jesus é suficiente. Se eu tenho Jesus, eu não preciso de mais nada, porque eu já tenho tudo. A gente precisa viver dessa forma para impactar a vida de pessoas. Precisamos planejar a nossa vida, as nossas ações, na nossa comunidade, entre família, ao ponto de que tudo que a gente faz, toda a nossa vida, todas as nossas ações, toda a nossa mensagem, seja para anunciar isso, que Jesus é o maior tesouro que existe. Atrás de qual tesouro você tem corrido? Precisamos vigiar, para que a gente não caia nas armadilhas do diabo, em querer nos tirar e nos afastar do ardor espiritual. Daquele momento em que nós estaremos sentados aos pés de Jesus aprendendo. Ele quer que a gente esteja correndo de um lado para o outro, sem tempo para orar, sem tempo para ler a Bíblia. A gente não pode cair nisso. Ele tem, o diabo, investido para que a gente fique longe do crescimento espiritual, de uma vida de oração poderosa, de uma vida de um estudo da palavra profundo. Querido, é tempo de nós avançarmos, dizendo ao mundo, a este mundo que está caído, a tantas pessoas que vivem sem esperança, é tempo de nós como igreja dizermos, em nome de Jesus Cristo, levanta, anda. É tempo de eu e você fazermos a diferença às pessoas que estão ao nosso redor. Eu não sei você, eu tenho muita dificuldade de dar dinheiro quando as pessoas vêm pedir, principalmente no semáforo. Sim, me sinto compaixão, sinto vontade de ajudar, mas com algo de comer, dinheiro eu tenho muita dificuldade. Até porque eu já fui muito enganado com isso, né, de dar o dinheiro confiando e a pessoa usa com droga, com outras coisas. Mesmo que eu tivesse, talvez eu não conseguiria dar. A gente vê aí tantas pessoas nos semáforos pedindo, vendendo, pedindo trabalho. Talvez eu não tenha ali o dinheiro para dar às pessoas, mas eu tenho algo que eu posso dar para elas: o sorriso, o muito obrigado quando ele coloca a bala lá. Não preciso necessariamente fechar o vidro, ignorar como se ninguém estivesse falando comigo. Eu posso dar para ele minha atenção. Interessante que quando você faz isso, tem um semáforo aí que o camarada já conhece. Hoje você vai levar? Não, hoje não, deixa para amanhã. Amanhã eu passo aqui. Não é todo dia. Mas a gente pode dar atenção, um sorriso, um bom dia, boa tarde, obrigado, Deus te abençoe. A gente precisa dizer a este mundo: levanta-te e anda. Querido Deus não tem esmola para te dar. Deus, Ele tem vida em abundância para te oferecer. Deus não quer te oferecer restos, sobras. Ele quer te oferecer o melhor. Ele tem o melhor para nós. E Jesus, Ele é maior do que todas as riquezas. Ele é maior do que todas as riquezas que este mundo pode oferecer. Jesus é o bem mais valioso que nós cristãos podemos oferecer aos perdidos. E se a gente viver dessa forma, sim, as coisas vão ficar aqui, mas a gente vai deixar aqui sementes de pessoas que conheceram Cristo, porque eu permiti que Ele me usasse para isso. Não existe nada neste mundo maior do que esse Cristo, que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou o terceiro dia. E Deus, Ele nos deu o seu Filho unigênito. O homem ali esperava receber uma grande esmola, e ele recebeu um grande milagre. Tem pessoas esperando receber de nós aquilo que ela sabe que a gente crê, que a gente acredita, e que talvez a gente não fala.
Deus não tem para nós uma solução temporária para a minha vida, para a sua vida. Ele não quer fazer só um remendo em você, na minha vida, não. Ele tem vida por meio de Jesus. Ele oferece a oportunidade de nós termos uma nova vida, vivermos como nunca antes vivemos, como esse coxo teve a oportunidade de experimentar isso. Você precisa então caminhar saltando de alegria, lembrando do que Deus fez. Este homem recebe o milagre e ele sai louvando, pulando, cantando. E quantas coisas a gente recebe de Deus que a gente não agradece, a gente não consegue agradecer. A gente recebe e nunca está satisfeito. Ainda se pega reclamando, murmurando. O homem coxo, ou melhor, o ex-coxo aqui, saiu de lá e foi contar a outros o que havia acontecido. Pessoas ficaram perplexas com aquilo que havia acontecido. As pessoas que estavam ao redor perceberam que algo havia acontecido. E nós temos essa necessidade, querido, de levar o milagre da salvação àqueles que estão próximos de nós. Mesmo que em alguns momentos a gente seja rejeitado, mal compreendido, não podemos deixar que a incredulidade dos outros tire a nossa alegria. Porque quem recebeu o milagre somos nós. Só nós sabemos o que recebemos de Deus. E precisamos compartilhar para outros. Outros podem dizer para mim e para você assim: olha, essa bênção que você diz que é bênção, é coincidência. É resultado de algo natural. Mas cabe a nós, querido, sabermos o que temos vivido e continuar. A gente tem feito a distribuição do pão diário lá para os bombeiros. E alguns a gente vai distribuir. E eles não aceitam. Talvez por conta da religião, dos conceitos que tem. Mas a gente tem que oferecer para todos desse milagre da salvação que um dia nos alcançou. E que a nossa oração seja: Senhor Deus Todo-Poderoso, que diante das situações difíceis, o Senhor possa nos ajudar a confiar em Ti. O Senhor possa nos ajudar a que a gente, através da nossa vida, impacte a vida de outras pessoas. Pedro e João foram usados por Deus. Não foi Pedro e João que curou aquele homem. Eles foram somente instrumentos. Pensa aí, quantas pessoas passam pela sua vida durante uma semana? Quantas passaram hoje? Que impacto você causou na vida delas? Elas viram a luz de Cristo. Eu tenho questionado isso. As pessoas estão vendo a luz de Cristo na minha vida, nas minhas ações, nas minhas atitudes. Ou será que eu simplesmente vou fazer o mais fácil? Dar a esmola e correr para a minha vida, para as minhas atividades. Pedro e João parou, olhou para aquela necessidade e deu àquele homem o que eles tinham. O que eles tinham de melhor, o que eles tinham de mais valioso, que é o que nós temos hoje: Jesus. As boas novas de um Deus que cura, de um Deus que ouve o nosso clamor, de que Ele nos ouve quando clamamos. E a gente precisa crer que esse Deus é o Deus de cura. Ele um dia nos curou daquela vida de pecado, e pode hoje trazer também esse milagre a tantos que estão ao nosso redor. Vamos louvar o Senhor. Vamos fazer desse